História real. Menina pobre implora ao médico para salvar sua mãe e milionário surpreende. Ana tinha apenas 10 anos, mas sua vida era um filme de horror. Em uma pequena cidade onde a pobreza se escondia sob um sol escaldante, ela e sua mãe Clara lutavam todo dia para sobreviver. Recentemente, Clara adoeceu gravemente e Ana sabia que as horas estavam se esgotando. O desespero raspava seu coração e a pequena tinha que fazer algo, com a coragem de um leão. Ana decidiu pedir ajuda a Dr. Miguel, um médico famoso por sua habilidade, mas também pelo preço exorbitante de suas consultas. O consultório dele era um templo de indiferença, com paredes brancas decoradas por diplomas emoldurados como se fossem troféus de uma batalha onde somente os ricos podiam vencer. Assim que Ana cruzou a porta, seu coração disparou. Doutor, por favor, minha mãe precisa do senhor, implorou, a voz trêmula, os olhos brilhando de esperança e medo. Doutor Miguel olhou para ela com uma mistura de desdém e curiosidade. Você tem dinheiro para pagar por isso? O frio no tom da sua voz cortou mais do que uma faca. Ana, sem entender, apenas balançou a cabeça. O desespero se transformou em um nó na garganta. E todas as suas esperanças pareciam desmoronar. Nesse momento, Eduardo, um milionário local, assistia a cena de longe. Ele sempre se esquivou da dura realidade daquela cidade, macaqueando a sua vida de luxo sem perceber que o mundo não girava apenas ao seu redor. Mas agora, algo o atingia. O olhar de Ana, cheio de determinação, fez o chão sob seus pés parecer tremer. Ele estava testemunhando a crueldade da indiferença e começava a questionar sua própria moralidade. É preciso fazer algo, pensou ele, mas a indiferença o segurava como uma algema invisível. Enquanto isso, Clara lutava contra o tempo em casa, revelando pequenos fragmentos de um passado que Ana desconhecia. Memórias de risos, amores e dores se entrelaçavam, mas a fraqueza da mãe pesava como um manto de tristeza sobre tudo. Ana sentia uma sombra escura se aproximando, e o desespero parecia apertar seu peito. Quando Clara, em um momento de lucidez, mencionou um mistério sobre sua juventude, a verdade parecia prestes a explodir. Algo que ligava Clara e Eduardo além das camadas da vida. O giro inesperado do destino aguardava uma chance. A pergunta ecoava na mente de Ana. Até onde cada um deles iria para proteger o que mais amavam? 3 vidas, um dilema e a verdade ainda escondida como um tesouro enterrado, esperando para ser descoberta. O clímax se formava. O tempo corria, mas todas as respostas eram sombras, deixando os corações inquietos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu o desespero apertar seu peito, cada batimento do coração ressoando como gritos silenciosos na sala fria do consultório. Doutor Miguel tinha virado as costas, mas ela ainda estava ali, implorando. O olhar forte de Eduardo a atingia como um raio em meio à tempestade. Ele queria agir, mas as correntes da sua vida de milionário o mantinham preso. O que mais ele poderia fazer? Então, um barulho vindo da porta surpreendeu a todos. Um grupo de jornalistas invadiu o consultório, câmeras em punho. Eduardo, Eduardo, você se importa em responder algumas perguntas? A agitação parecia elétrica. Ana, confusa e perdida, observou enquanto o milionário recuava. Mas não havia por onde escapar. A vida dessa garota está em jogo, gritou uma mulher de cabelo bagunçado. Ana, atenta, percebeu que as perguntas não eram sobre sua situação, mas sobre o último escândalo que envolvia Eduardo. O que ele havia feito? A tensão aumentou no ar enquanto ele se via cercado pela imprensa. Gritos, flashes, primeiro silêncio. Depois uma onda de perguntas que soavam como tiros. Foi você quem roubou a empresa do seu pai? Um jornalista bramava. O rosto de Eduardo palideceu. Ana sentiu suas pernas tremerem. O que isso tinha a ver com sua mãe? Mais vozes se juntavam, formavam uma massa de acusações, e Eduardo, antes tão intocado, agora parecia um pouco menos seguro. Calem-se! Ele gritou, mas as palavras não surtiam efeito. Os jornalistas queriam justiça, choque, algo que vendesse. E em meio à agitação, Ana ouviu a única palavra que poderia mudar tudo. Traição. Alguém gritou. O silêncio imediatamente seguiu. O olhar de Eduardo se tornou sombrio. Ele parecia um homem encurralado. Mas o que estava acontecendo? Eduardo respeitava Clara, mas não a conhecia completamente. E naquele exato momento, os fragmentos de uma verdade ocultada começaram a se encaixar. Ela era a amante do meu pai, ele disparou, como se a frase fosse uma faca a cortar a sala ao meio. A revelação caiu como um peso, e Ana sentiu como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. A sala encheu-se de murmúrios e olhares espantados, mas Ana se sentiu flutuar. Mãe amante? Pensou, enquanto a dor pulsava intensamente em suas veias. Eduardo, o milionário, que nunca se importou com sua vida. Agora tinha um propósito: encontrar a verdade. Clara não era apenas uma mulher comum em sua vida. Ela tinha uma história, um passado que Eduardo precisava descobrir. E as peças desse quebra-cabeça se moviam. Mãe e filho, ligados por segredos que Ana jamais poderia imaginar. Eduardo, em um golpe de consciência, olhou para Ana com um brilho insistente. Eu vou salvar sua mãe, ele prometeu com a voz embargada. O desespero, agora transformado em um fio de esperança. Mas o que mais ele não sabia? A verdade era como uma explosão prestes a desmoronar a vida que todos conheciam. E bem no fundo, Ana não sabia se poderia confiar nele. Ela olhou diretamente em seus olhos, buscando respostas. A sala estava em silêncio, mas os corações
batiam como tambores, prontos para um confronto que mudaria tudo. O que mais estava escondido? E enquanto os flashes da câmera iluminavam a cena, a vida virou um turbilhão. A revelação havia apenas começado. Ana se perguntou: o que mais a verdade poderia destruir? O silêncio na sala era palpável. Ana sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para Eduardo. Cujas palavras ecoavam em sua mente como um trovão. Ela era a amante do meu pai. Aquela revelação roteava caminhos que Ana nunca sonhara explorar. Antes, o doloroso desespero pela mãe parecia ser a única coisa que importava. Agora, a confusão e a angústia misturavam-se numa tempestade de emoções. Os jornalistas eufóricos cercavam Eduardo, e ela podia ver em seus olhares uma curiosidade pérfida. Você é um traidor. Uma mulher gritou e Ana quase queria se esconder, mas precisava entender. O que isso significa? Perguntou a si mesma. A sala girava e seu estômago se revirava. Um estrondo de vozes assombrava o consultório. Acusações, gritos. Ele parecia encurralado. Mas Ana precisava de clareza. Eduardo. Ela ouviu alguém chamar. Uma figura conhecida surgia entre os jornalistas. Cláudia, a irmã de Eduardo, estava ali, os olhos arregalados, e parecia tão perdida quanto Ana. O que está acontecendo? Sua voz tremia, como se estivesse prestes a desmaiar. Eduardo, agora pálido, desviou o olhar e isso só aumentou o choque. Cláudia, a mamãe, a Clara, é verdade? Perguntou a garota, a esperança se esvaindo como água entre seus dedos. O olhar dela piscava entre Clara e Eduardo, buscando conexões que antes eram apenas sombras. Não pode ser possível! Cláudia gritou, e foi como se um trovão estourasse no ar. A certeza na voz dela ressoava, e Ana sentiu um frio na espinha. Vocês não podem estar falando da matriarca da nossa família. Clara não pode ser. Um fragmento de memória atravessou a mente de Ana. Uma foto antiga que viu uma vez na casa da avó. Um sorriso em uma festa. A mulher na foto se parecia com Clara. Com o coração acelerado, Ana piscou os olhos, o terror crescendo. Pode ser um engano. Mas antes que pudesse terminar de pensar, outro ruído a fez saltar. Um barulho ensurdecedor vindo do fundo da sala. Alguém gritou: "Fogo!" Otimismo transformou-se em pânico, enquanto todos começavam a se mover freneticamente, empurrando-se uns aos outros. Eduardo instintivamente pegou a mão de Ana. "Vá! Temos que sair agora!" O gesto foi inesperado. E uma onda de confusão o acompanhou. Eles corriam, mas Ana não podia deixar Clara para trás. O desespero a paralisou. As chamas começaram a consumir uma das paredes, devorando tudo ao seu redor. Não, não posso deixar minha mãe. Ana gritou, tentando arrancar a mão de Eduardo, mas ele a segurou mais firme. Ela precisa de você viva. Precisamos sair agora. A luta interna fervilhava dentro dela. Ele estava certo, mas a verdade chocante sobre Clara pulsava em sua mente. A história da amante, uma família quebrada e agora um incêndio se alastrando rapidamente. É tudo uma mentira. Ela queria gritar. Mas a única coisa que saiu de seus lábios
Foi um sussurro. O que mais você não me contou? De repente, a porta de saída se abria à força. Um homem de cabelos desgrenhados e rosto pálido logo se tornou visível. Por aqui, rápido, é uma armadilha. Sua voz soou frenética e Ana sentiu um aperto no peito ao perceber que cada segundo contava. Não havia tempo para reflexões, só instinto. Com cada passo, Ana absorveu a realidade em que estava mergulhada. 2 vidas interligadas, um incêndio de segredos e um destino impiedoso. Assim que atravessaram a porta, um grito cortou o ar. Cláudia não conseguiu sair a tempo. A multidão gritou em choque. Ana congelou ao olhar para Eduardo. Cláudia! O grito dele ecoou antes que a fumaça o escondesse. A expressão no rosto dele, entre horror e culpa, fez Ana questionar tudo o que acreditava saber. O que mais ele escondia? A urgência do momento era estrondosa. O que mais estava prestes a desmoronar? E assim, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor, o peso da verdade caía sobre eles como uma tempestade a caminho. Em meio ao caos, Ana se perguntava: estamos todos presos em mentiras? O que mais pode acontecer? Cada batida do coração sussurrava uma nova pergunta, e o pânico elevava-se. Ver tudo ruir ao redor delas não era nem o fim, mas talvez o começo de uma revelação ainda maior. Ana e Eduardo correram pelo hall do consultório. O ar estava impregnado de fumaça e gritos. Ela olhou para trás. Tudo parecia uma lavação. Cláudia! O coração dela se encolheu ao ver a irmã de Eduardo presa entre os jornalistas, desesperada, tentando encontrar uma saída. O pânico tomou conta de Ana. Cláudia! Ela gritou, mas a palavra parecia se perder na confusão ensurdecedora. Eduardo apenas puxou-a, e a força daquela cena a deixava paralisada. Ana, precisamos sair! A voz dele tremia, mas tudo dentro dela gritava que deveria voltar. As memórias, os fragmentos do passado de Clara, tudo isso pesava em suas costas. O que aquilo significava? Clara, amante? E por que houve um incêndio em um momento tão crucial? Então, como um filme em alta velocidade, tudo aconteceu. As paredes começaram a desabar e as chamas dançavam como demônios famintos. Então, uma explosão. O som ecoou e a pressão na sala aumentou, fazendo os dois tropeçarem. Um pedaço de parede desmoronou. Bem, ao lado deles, Ana parou, quase sem ar. Eduardo pegou a mão dela novamente e, apesar da urgência, não pôde deixar de sentir a tensão entre eles. Nesse instante, as luzes piscavam e ela viu um estranho rosto atravessar o tumulto. Um homem alto, de olhos intensos. Ele parecia conhecido. Com um movimento rápido, ele a puxou para um canto. Você não pode sair assim, ele disse, sua voz grave, mas envolvente. Quem é você? Ana questionou, assustada e confusa. O homem a fitava. Um brilho de reconhecimento em suas íris. Eu sou Rafael. As palavras caíram como uma bomba no meio daquele caos. Ana quase não conseguiu processar. Não, isso não pode ser verdade. Ela se afastou, o choque como uma onda fria. O que ele estava dizendo? Eduardo, que ouvia tudo, se virou, a expressão dele se contorcendo entre a surpresa e a negação. Não é possível! Ele exclamou.
Ana ficou paralisada em meio a tantas revelações. O que ele dizia? O homem que nunca esteve presente em sua vida agora estava ali, no momento mais caótico. Vá, Rafael disse. Sua voz era firme. Eu vou ajudar Cláudia. As chamas estão se aproximando. Ana olhou para Eduardo. O rosto dele estava surpreso e confuso ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Esse homem não pode ser seu pai? Como isso pode ser verdade? Nela, a confusão se transformou em um turbilhão de perguntas. Quantas mentiras cercavam sua vida? Ela mal teve tempo de processar tudo isso quando, em meio a gritos e fumaça, uma nova corrente de solidão a invadiu. As paredes, agora queimadas e derretendo, começaram a se aproximar. Eduardo e Rafael estavam prontos para ajudar, mas a revelação dela ainda pairava no ar como um veneno. De repente, outro grito. Me ajudem! Cláudia estava presa sob um pedaço de concreto que caíra. A imagem a paralisou. A urgência agora tinha um rosto, e Ana não podia se mover. A verdade a paralisava. Eduardo e Rafael correram até lá, mas as chamas se propagavam rapidamente, e o espaço parecia minguar. Ana gritou. Não! Voltem! Mas a fumaça já a envolvia, e ela sentia que seu mundo desmoronava a cada segundo. Rafael estava tentando erguer a laje quando uma nova onda de dor a atingiu. A verdade pode destruir tudo, pensou Ana, enquanto seu coração disparava e a realidade parecia se desdobrar em um pesadelo. Nesse momento decisivo, Ana hesitou entre a certeza do que sempre acreditou e as novas verdades que estavam saltando à frente dela. O que mais esconderiam? O que havia além dessa sala em chamas? Assim, enquanto tudo ao seu redor se tornava um turbilhão de dor e pânico, Ana percebeu que a luta não era apenas pela vida de Clara ou pela salvação de Cláudia. Era pela sua própria identidade, uma batalha contra os fantasmas do passado, que agora se manifestavam em frente a ela. E em meio a todo o caos, ela se perguntou: quem eu realmente sou? O silêncio na sala ficou denso e sufocante. Ana, paralisada, olhava para Rafael, seu suposto pai, tentando entender. Você está brincando, certo? A incredulidade dominava suas palavras. Você não pode ser meu pai. Não pode ser verdade. Ana, eu sei que é difícil, mas precisamos sair. Ele falava enquanto tentava mantê-la focada. Eduardo hesitou entre a confusão e a raiva. Por que você nunca apareceu antes? O que você está fazendo aqui agora, em meio a tudo? Isso? Seu tom era cortante, e Ana podia sentir suas emoções turbilhonando. As chamas avançavam, e o calor começava a ficar insuportável. Porque eu não sabia que você existia. Rafael disparou, sua voz alta e nervosa. Eu não sabia até agora. Outra explosão irrompeu. A sala tremeu e convidados começavam a empurrar-se em um pânico descontrolado. O olhar de Rafael se tornou urgente. Cláudia está presa e precisamos sair antes que o teto desabe. Ana olhou para a irmã de Eduardo, seu coração disparando. Cláudia! Gritou. Mas no mesmo instante, algo a fez parar. Na sua mente, uma conexão estranha surgiu. Espera! Ela olhou para Rafael. Você conhecia minha mãe? Sim, eu a amava. Ele respondeu.
A fragilidade em sua voz tornava a revelação ainda mais pesada. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Amava? Mas ela nunca falou de você? O que aconteceu? Rafael tinha um olhar triste, como se um misto de memórias boas e ruins o assombrasse. Ela me deixou para trás porque seu pai a ameaçou. Veio um tempo em que ela não podia mais ficar comigo. E então, eu sou apenas um homem que perdeu tudo. Isso não muda o fato de que você foi um pai ausente. Eduardo gritou, a raiva explodindo entre eles. Ele estava prestes a se mover, mas outro tremor percorreu a sala. O teto começou a desabar. Vamos! Rafael gritou, puxando Ana para longe das chamas que estavam cada vez mais próximas. As chamas se alastravam como serpentes vorazes, consumindo tudo ao redor. Eduardo seguiu, puxando Cláudia, mas as chamas foram mais rápidas. Segurem-se! Gritou Rafael, enquanto as marcas negras da fumaça se espalhavam pelas paredes. O que estava acontecendo? A sala de espera não era apenas um consultório, mas um caldeirão de segredos. Ana se sentia afundar na confusão. Outra explosão. O teto estava desmoronando. Ana! A porta! Gritou Eduardo. A pressão da fumaça esmagava o ar em seus pulmões. As lágrimas dela escorriam, mas não por pânico ou choque, mas pela verdade esmagadora, pelo sofrimento de sua mãe e pelas revelações que rasgavam seu coração. Um grito devastador cortou o ar. Cláudia estava caída, a mão dela presa sob escombros. Instintivamente, Ana sentiu o coração parar. Não, Cláudia! Ela queria correr, mas o terror a paralisou. Eu vou ajudar! Eduardo gritou, jogando-se para frente, mas as chamas começaram a atear fogo em sua camisa. Ele não hesitou. Rafael também correu. A sala agora estava em um turbilhão, e Ana apenas observava, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Com um último grito, Rafael parou. Não, é uma armadilha. Ele olhou para Ana, e o terror em seus olhos fez o coração dela disparar. A verdade não deve ser revelada. Vocês não estão seguros. Por quê? O que você está escondendo? Ana questionou, buscando entender. Antes que Rafael respondesse, uma nova explosão fez com que a sala minasse. A fumaça sufocava e as chamas se tornavam mais vorazes. Ana, agora perdida em pensamentos, percebeu que tudo em sua vida estava prestes a mudar. As paredes pareciam se apertar e ela não sabia se conseguiria escapar. O que mais estava por vir? Que segredos mais não revelados estavam prestes a emergir? E qual seria o custo disso? Ana sabia que precisaria de coragem ao enfrentar o futuro. O que mais estou escondendo de mim? Pensou, enquanto a fumaça diminuía sua visão. Enquanto a sala desabava ao redor deles, cada segundo se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. Como se o próprio destino estivesse decidindo quem viveria ou morreria. Ana estava paralisada. A confusão a envolvia como a fumaça que tornava o ar pesado e denso. Ela tentou processar as palavras de Rafael, seu suposto pai, mas tudo parecia um pesadelo. As chamas dançam, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Apressadamente, Eduardo puxou Cláudia, gritando para ela se segurar. Ana, precisamos ir agora! O desespero na voz dele era palpável, e as paredes começavam a estalar. Em meio ao caos,
Eduardo virou-se para Rafael. Você a amava? E o que mais não me contou? Atenção! Na sala era elétrica. Rafael olhou para Eduardo e algo em seu olhar mudou. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Clara, ela fez escolhas. E você precisa entender que nem tudo é o que parece. Eduardo estava prestes a responder quando um novo estrondo reverberou, fazendo o teto ceder ainda mais. A fumaça os envolvia e eles precisavam avançar. Ana olhou para Cláudia, que ainda lutava sob os escombros. Cláudia, segure-se! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra passou rapidamente entre eles. Uma figura emergindo da fumaça. Ana mal teve tempo de reagir quando viu alguém conhecido. Alguém que não esperava ver ali. Era o ex-marido de Clara, o homem que ele pensou estar perdido em seu passado. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, seu coração disparando. O homem, com um olhar sombrio, se aproximou, gaguejando entre a fumaça. Eu vim buscar respostas. Ela não era quem vocês pensavam que era. Diante de todos, o caos em torno deles parecia evaporar enquanto os olhares se fixavam no homem, que agora tinha uma verdade ainda mais horripilante. Eu a conheci quando era jovem. Clara estava envolvida em algo muito maior. Algo que poderia destruir tudo. E você, Ana, pode ser a chave para isso. A sala parecia balançar e Ana se sentiu perdida. Do que você está falando? O que ela fez? Ela estava envolvida com pessoas muito perigosas. Quando decidiu sair, eles não gostaram. E foi assim que tudo começou. A organização que ela ficou presa. Ele hesitou, e Ana notou que sua respiração estava ofegante. Ela não só era amante de um homem poderoso, ela se tornou um alvo. E agora você também está em risco. O pânico tomou conta. As chamas continuavam a se apropriar do espaço, e Ana sentiu um nó em seu estômago. Mas isso não faz sentido. O que isso implica? Por que você está aqui agora? O homem olhou nos olhos de Ana e, naquele momento, ele pareceu tão perdido quanto ela. Porque eles vão voltar, e você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Então, uma luz brilhou em seus olhos enquanto ele olhou para Cláudia. E Ana percebeu que a verdade dele era mais sombria do que esperava. Você não pode deixá-las aqui. Elas são perigosas. Venham! Ana, Eduardo e Cláudia se viraram, mas não antes que o ex-marido de Clara lançasse uma frase perturbadora. Vocês não são as únicas vítimas. Ana, você é a herdeira de um destino que não escolheu. A tensão explodiu como um estouro de fogos de artifício. A sala continuava a desmoronar. As vozes gritavam e Ana estava em dúvida. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e o que quer que Clara tivesse escondido havia se tornado mais complexo. Ana, vamos! Eduardo gritou, puxando-a para fora do espaço caótico, enquanto as chamas se aproximavam cada vez mais. Ana olhou para trás, sentindo que qualquer momento poderia ser o último. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar não só a vida dela, mas a de todos ao seu redor. Enquanto corriam, a realidade se desdobrava e cada passo se tornava uma batalha. O destino estava prestes a alcançar seu ápice. E Ana sabia que a única coisa certa
era a incerteza do que viria a seguir. Ana estava paralisada. A confusão a envolvia como a fumaça que tornava o ar pesado e denso. Ela tentou processar as palavras de Rafael. Seu suposto pai, mas tudo parecia um pesadelo. As chamas dançavam, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Apressadamente, Eduardo puxou Cláudia, gritando para ela se segurar. Ana, precisamos ir agora! O desespero na voz dele era palpável e as paredes começaram a estalar. Em meio ao caos, Eduardo virou-se para Rafael. Você a amava? E o que mais não me contou? A tensão na sala era elétrica. Rafael olhou para Eduardo e algo em seu olhar mudou. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Clara, ela fez escolhas e você precisa entender que nem tudo é o que parece. Eduardo estava prestes a responder quando um novo estrondo reverberou, fazendo o teto ceder ainda mais. A fumaça os envolvia e eles precisavam avançar. Ana olhou para Cláudia, que ainda lutava sob os escombros. Cláudia, segure-se! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra passou rapidamente entre eles. Uma figura emergindo da fumaça. Ana mal teve tempo de reagir quando viu alguém que não esperava. O ex-marido de Clara, o homem que ela pensou que estivesse perdido em seu passado. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, seu coração disparando. O homem, com um olhar sombrio, se aproximou, gaguejando entre a fumaça. Eu vim buscar respostas. Ela não era quem vocês pensavam que era. Diante de todos, o caos em torno deles parecia evaporar, enquanto os olhares se fixavam no homem, que agora tinha uma verdade ainda mais horripilante. Ela estava envolvida em algo muito maior, algo que poderia destruir tudo. E você, Ana, pode ser a chave para isso. A sala parecia balançar, e Ana se sentiu perdida. Do que você está falando? O que ela fez? Ela estava envolvida com pessoas muito perigosas. Quando decidiu sair, eles não gostaram. E foi assim que tudo começou. A organização que ela ficou presa. Ele hesitou e Ana notou que sua respiração estava ofegante. Ela não só era amante de um homem poderoso, ela se tornou um alvo. E agora, você também está em risco. O pânico tomou conta. As chamas continuavam a se apropriar do espaço. E Ana sentiu um nó em seu estômago. Mas isso não faz sentido. O que isso implica? Por que você está aqui agora? O homem olhou nos olhos de Ana. E naquele momento, ele parecia tão perdido quanto ela. Porque eles vão voltar. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. E então, outro estrondo. Uma parte do teto desabou, caindo em direção a eles. Rafael gritou, cuidado! Enquanto empurrava Ana para o lado. Mas ele não foi tão rápido quanto pensava. Uma peça enorme de concreto atingiu seu corpo e ele caiu para trás, gritando de dor. Ana ficou onírica, quase paralisada. Mas algo inesperado aconteceu. No chão, à medida que Rafael se contorcia, uma pulseira de ouro saiu do punho dele, revelando um símbolo que fez o rosto de Ana desbotar. O símbolo era a mesma insígnia que ela havia visto na antiga foto de sua mãe, Clara, que a mulher em quem sempre confiou havia um dia carregado. Não,
Isso não pode ser verdade, ela murmurou, tentando juntar as peças. Você não pode estar ligado a isso. Eduardo, ofegante, se aproximou. O que está acontecendo? Rafael, você conhece a verdade sobre a minha mãe? Os olhares se cruzaram e o ar pesado se tornou ainda mais sufocante. A verdade não é o que vocês pensam. Clara estava tentando proteger. Vocês! Rafael gritou, o pânico em sua voz ecoando na sala. Mas eu me envolvi. Eu sou parte disso. Ana sentiu o chão sob seus pés tremer. Os números na trama estavam se entrelaçando e ela percebeu que a vida dela sempre esteve cercada por mentiras. Você é o quê? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Um inimigo? Não, eu sou seu pai, ele exclamou, a verdade cravada em seu tom. O silêncio caiu como uma lâmina afiada. Ana olhou para Eduardo e Cláudia. As chamas, antes uma ameaça, agora pareciam distantes, comparadas ao turbilhão de emoções que as palavras de Rafael provocaram. Você está mentindo. Ana se voltou para ele. Isso não é possível. Não posso explicar tudo agora. Vá! Você precisa sair! Rafael gritou, a dor visível em seu rosto. E quando as chamas se aproximaram mais, ela sentiu uma pressão imensa, como se tudo estivesse colapsando ao seu redor. O que mais estava escondido? O que mais a tinha marcado nessa história? E no tumulto de pensamentos e chamas, Ana se viu sem saída. Se Rafael era realmente seu pai, o que isso significava para quem ela era? O que mais estavam escondendo dela? Enquanto se preparava para correr, o pensamento mais aterrorizante a atravessou. A verdade pode ser mais letal do que eu imaginei. E com isso, o universo que conhecia começava a desmoronar, deixando somente sombras e perguntas ecoando. Ana estava paralisada. A confusão a envolvia como a fumaça que tornava o ar pesado e denso. Ela tentou processar as palavras de Rafael, seu suposto pai. Mas tudo parecia um pesadelo. As chamas dançavam, ameaçando consumir tudo ao seu redor. Apressadamente, Eduardo puxou Cláudia, gritando para que ela se segurasse. Ana, precisamos ir agora! O desespero na voz dele era palpável e as paredes começaram a estalar. Em meio ao caos, Eduardo virou-se para Rafael. Você a amava? E o que mais não me contou? A tensão na sala era elétrica. Rafael olhou para Eduardo e algo em seu olhar mudou. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. Clara, ela fez escolhas e você precisa entender que nem tudo é o que parece. Eduardo estava prestes a responder quando um novo estrondo reverberou, fazendo o teto ceder ainda mais. A fumaça os envolvia e eles precisavam avançar. Ana olhou para Cláudia, que ainda lutava sob os escombros. Cláudia, segure-se! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sombra passou rapidamente entre eles. Uma figura emergindo da fumaça. Ana mal teve tempo de reagir quando viu alguém que não esperava. O ex-marido de Clara. O homem que ela pensou que estivesse perdido em seu passado. O que você está fazendo aqui? Ana gritou, seu coração disparando. O homem, com o olhar sombrio,
se aproximou, gaguejando entre a fumaça. Eu vim buscar respostas. Ela não era quem vocês pensavam que era. Como assim? O que quer dizer com isso? Ana exigiu. Mas o homem a ignorou, direcionando seus olhos para Rafael. Você não entende, Rafael. Eles estão de volta. E Clara não saiu da história por vontade própria. Sua voz era aflitiva, um eco de desespero. Ana se sentiu tonta. Quem são eles? O que aconteceu com minha mãe? Escutem, o homem disse, sua voz elevada em meio ao caos. A história da sua mãe vai muito além da amante. Ela fez parte de uma organização. Uma que será implacável se descobrir que você está viva. Você é a chave para eles. Ana mal podia absorver as palavras. O chão tremeu, o cheiro de fumaça se intensificou e as chamas começaram a se espalhar. A sala estava ruindo e ela não sabia se falava sério ou se tudo aquilo era uma loucura. Rafael parecia tão perdido quanto ela. Você está falando de um passado que não conhecemos. O que isso significa para nós? Significa que vocês não estão todos seguros. Era Clara que mantinha as coisas em segredo. E agora que ela não está mais, eles vêm atrás de você. Então, algo aconteceu. Uma explosão de luz e calor tomou conta da sala. Um pedaço de cimento desabou entre eles e o confronto da verdade colidiu com a destruição. Ana gritou, tentando proteger Cláudia, que estava presa, e Eduardo se lançou para ajudar a irmã. Rafael agarrou Ana pelo braço. Vai, eu cuido de Cláudia, ele gritou. Mas Ana não podia sair. Não, precisamos de você. Antes que ela pudesse protestar, Rafael empurrou-a na direção da saída. Confie em mim, ela é mais importante que nós. E Ana viu o que não podia aceitar. Cláudia estava presa, e a única maneira de salvá-la era deixar Rafael para trás, para enfrentar as chamas. Quando Ana e Eduardo finalmente conseguiram tirar Cláudia dos escombros, uma nova onda de dor a atingiu. A expressão de Rafael, sufocada pelas chamas, se distorceu em um silêncio ensurdecedor. E, de repente, ele gritou. Não era pânico, mas algo mais profundo. Não se esqueçam do que aconteceria se a verdade viesse à tona. Foram as últimas palavras que ela ouviu antes de a fumaça o engolir. E Ana, agora com seu mundo desmoronando ao redor, não sabia como lidar com isso. O que ele quis dizer? O que mais poderia ser responsabilidade dela? Enquanto corriam, Ana sentiu que a urgência não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que estava prestes a ser desvelada. O pânico tomou conta dela. Uma ideia chocante tomou forma, como se tudo estivesse interligado. Cada palavra que ouviram, cada segredo revelado, agora fazia sentido de uma maneira angustiante. A verdade é uma armadilha, sussurrou para si mesma enquanto eles saíam do prédio em chamas. E no fundo de seu ser, percebeu que talvez a verdadeira batalha estivesse apenas começando. Com tudo isso tomando forma na mente, uma nova questão surgiu em seu coração. Seria melhor não saber? O mundo estava um caos, mas o que viria a seguir podia mudar tudo o que conhecia. Ana estava paralisada. A confusão a envolvia como a fumaça que tornava o ar pesado e denso. Ela tentou processar as palavras de Rafael, seu suposto pai, mas tudo parecia um pesadelo. As chamas dançavam, ameaçando consumir tudo ao seu redor.
Apressadamente, Eduardo puxou Cláudia, gritando para que ela se segurasse. Ana, precisamos ir agora. O desespero na voz dele era palpável e as paredes começaram a estalar. A tensão na sala estava insuportável. Eduardo virou-se para Rafael. Por que você não contou antes? O que mais não sabemos? Rafael olhou para Eduardo e algo em seu olhar mudou. A verdade é mais pesada do que podem imaginar. Clara fez escolhas e vocês precisam entender que nem tudo é o que parece. Eduardo estava prestes a responder quando a sala tremeu com um estrondo ensurdecedor. Uma parte do teto começou a ceder e a fumaça os envolveu, quase apagando a visão. Em meio ao caos, Rafael agarrou Ana pelo braço. Vá, precisamos sair agora. Eles correram em direção à saída, mas Ana olhou para trás. O ex-marido de Clara estava se debatendo, cercado pelas chamas, quando um movimento súbito chamou sua atenção. Ela viu uma figura conhecida se aproximar dele. Era a avó. A mesma avó que sempre dissera que Clara estava morta. Ela não poderia estar ali. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou em um sussurro, mais confusa do que nunca. Com a fumaça cobrindo o espaço, cada palavra parecia um eco distante. Você não sabe? É tudo uma armadilha. Para você, gritou a avó. E assim que as palavras saíram, a sala pareceu parar. Ana sentiu um nó se formar na garganta e uma onda de desespero a invadiu. Armadilha? Como? O que você quer dizer? Sem responder, a avó olhou para Rafael. Eu deveria ter te protegido, mas não pude. A organização, eles sempre estiveram atrás dela. E agora, você, Ana, você é o alvo. O choque, a confusão, tudo ficava mais intenso. Mas Clara não. Ela nem estava envolvida com nada disso. Ana gritou, sentindo um aperto no peito. Eduardo, aflito, segurava forte a mão de Cláudia, que olhava para as duas, com uma expressão horrorizada. Você ainda não entende? Rafael fez um gesto desesperado, mas o tempo estava se esgotando. As chamas avançavam, e Ana sabia que precisava agir. Precisamos sair. Agora! A avó fez um movimento para frente, mas com um olhar aterrorizado, ela se virou para Rafael. Você tem que me ajudar a tirá-la dessa. As palavras dela estavam carregadas de uma urgência que Ana nunca ouvira antes. Por quê? O que você esconde? Ana perguntou, a voz tremendo com cada palavra. A avó respirou fundo e, naquele momento, a verdade estava prestes a se desdobrar. Porque eu sou a responsável por manter vocês em segurança. Clara, ela não era apenas amante de alguém poderoso. Ela fez um pacto e você é a chave para quebrá-lo. Um grito estrondoso interrompeu a conversa. O teto desabou em um estrondo poderoso e Ana percebeu que estavam sendo cercados pelas chamas. A saída estava se fechando rapidamente. Não, eu não posso estar envolvida com nada disso. Ana sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto olhava para a saída, agora quase totalmente bloqueada. Rafael, em um último esforço, gritou. Se você não se afastar disso, eles vão vir atrás de você. Não temos tempo. Vá, ou você nunca fugirá deles. Foi um choque. As palavras ressoavam em sua mente. A realidade se desmoronava. E a única certeza que tinha era o desespero crescente. Quem são eles? O que eu sou em tudo isso?
Uma onda de pânico tomou conta dela. Não podemos ficar aqui para descobrir. Eduardo puxou Ana pela mão e o grupo começou a correr em direção à saída. O calor das chamas estava insuportável e o ruído da destruição o cercava. No entanto, enquanto fugiam, algo absurdamente inesperado aconteceu. Uma forma conhecida se ergueu entre as chamas. Era Clara. Ela estava viva e a cada passo que dava, o ar parecia ser drenado da sala. Com os olhos queimando de determinação, Clara gritou: Ana, você precisa saber a verdade sobre a sua mãe. Ana ficou paralisada. O choque quase a derrubou. Mãe, mas como você? A palavra escapou de seus lábios como um grito. Eu estou aqui para te salvar. Você não entende. O destino de todos nós depende de você agora. Eles voltaram. O que mais estava prestes a se revelar? O calor e o caos ao redor pareciam insignificantes diante da verdade que estava surgindo diante dela. Enquanto as chamas continuavam a devorar, uma nova pergunta brotou na mente de Ana. Tudo isso sempre foi um plano apenas para mim? E no momento em que essas palavras ressoaram, as chamas subsistiram como um eco retumbante, empurrando-a de volta ao abismo de mistério que a cerca. As chamas crepitavam perto e a sala estava um verdadeiro caos. Ana sentiu seu coração acelerar ao ouvir a voz da mãe que pensou ter perdido. Ana, você precisa saber a verdade sobre a sua vida. Clara estava ali, aparentemente ilesa, mas com os olhos transbordando de desespero. Não, não pode ser você! Ana gritou, sua voz repleta de incredulidade. O calor era opressivo e o cheiro de fumaça tornava tudo ainda mais insuportável. Eu estou aqui para te salvar. Você não pode ficar com eles. Esta não é a sua luta. Clara fez um gesto apressado, como se quisesse que Ana avançasse para a saída. Eduardo e Cláudia aplaudiram. Mãe, o que está acontecendo? Cláudia estava quase em lágrimas, o horror em sua expressão quase palpável. Não há tempo para discutir. Precisamos sair agora. Clara insistiu, e um novo estrondo ecoou, fazendo Ana tremer. Era como se o prédio tivesse vida própria, tentando engolir todos eles. Rafael, recuperando-se do choque, lançou um olhar desesperado para Ana e Eduardo. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Não apenas suas vidas, mas todo o nosso futuro. E você é mesmo quem disser? Ana questionou, ainda intrigada. Você mentiu sobre tudo. Você nos escondeu a verdade, Rafael. Os olhos dele estavam sombrios. Não foi somente uma escolha minha. Clara foi forçada a viver no silêncio. Eles sabiam que um dia ela poderia voltar. Com você. O pânico crescia. Quem são eles? O que você escondeu? Ana estava farta de mentiras. O passado dela se desdobrava como um pesadelo interminável. Uma organização secreta e poderosa que não se deterá até ti. Encontrar, Rafael exclamou. E ela estava sendo protegida. Eu não sabia que você existia. Para de enrolar. O que exatamente eu tenho a ver com isso? A urgência de Ana era palpável e o calor das chamas tornava tudo ainda mais tenso. Você é a peça que eles precisam para completar um plano. A revelação caiu como um peso. Ana olhou para Clara, buscando resposta. Isso é mais do que imagina, filha. Eles precisam de você para conseguir o que sempre quiseram.
E agora que saberam de você, não irão parar, Clara disse, a voz embargada. Ana estava apinhada de emoções, sem saber o que acreditar. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. A determinação começando a pesar mais que o medo. Cada segundo importava. Precisamos sair! Clara puxou Ana e Eduardo e juntos começaram a correr em direção à saída. O calor intensificou-se e a fumaça tornava a visão turva. Com um último olhar para Rafael, Ana sentiu uma onda de tristeza. Independentemente do que aconteceu, eu ainda sou parte disso tudo. A expressão dele não tinha resposta, apenas desespero. Quando finalmente chegaram ao ar fresco do lado de fora, ofegantes, todos pararam para recuperar o fôlego. O cheiro de queimado ainda os cercava, mas estavam a salvo, pelo menos por enquanto. Ana olhou para sua mãe, seu coração batendo forte. O que fazemos agora? A ansiedade era clara em sua voz. Clara respirou fundo, os olhos fixos no horizonte. A luta ainda não acabou. Esta é apenas a primeira batalha. Você precisa se preparar para o que vem a seguir, Ana. E eu estarei ao seu lado. Ana assentiu, sentindo uma nova força se formando dentro dela. Eu quero saber a verdade. Não vou deixar que me controlem. A determinação em sua voz soava forte e clara, enquanto o cheiro da fumaça se dissipava e as sirenes da polícia ecoavam à distância. Um novo capítulo começava. Era apenas o começo de uma jornada que prometia ser intensa. O que mais estava por vir? As perguntas ecoavam em sua mente, e a coragem começava a substituir o medo. Agora, para você, querido leitor, se esta história te prendeu até aqui, eu preciso que você faça algo urgente. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você tá com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.